Abra sua Bíblia lá em João capítulo 6. João capítulo 6, o texto bíblico de hoje que nós vamos ler para a nossa meditação, a partir do verso 60. João capítulo 6, vamos ler o texto bíblico, diz assim, a partir do verso 60, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes, isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se vissem subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de o entregar. E dizia, por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim e por meu Pai, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Amém? É percebido pelos irmãos que o mundo tem mudado com uma velocidade muito grande. Verdades que há uns 10 anos atrás eram verdades incontestáveis, elas sofreram uma alteração rápida e brusca com o tempo, e hoje já não são mais verdades. Hábitos, costumes, pensamentos, formas de viver, estilos de vida têm mudado com uma velocidade assustadora. Há quem diga que a única coisa que não muda, ela somente é cíclica, é a moda, né? A moda é um negócio que um dia ela é e daqui a algum tempo ela vai voltar a ser novamente. Por exemplo, a calça boca de sino. Aquilo que eu acho que era moda década de 60, 70, com o tempo ela voltou, e eu não sei se ainda existe essa moda, mas ela é cíclica e ela vai e volta, calça com aquela calça alta, né, que as mulheres usam, foi moda quando eu era garoto e voltou há pouco tempo, e a moda parece que é a única coisa que vai e volta, mas os hábitos, eles têm mudado com uma velocidade muito grande. Os relacionamentos têm mudado de uma maneira muito grande. Antigamente, o nosso ciclo de amizade, ele era restrito à rua onde nós morávamos, à igreja que nós convivíamos e à escola que nós estudávamos. E quem trabalhava, aquele ciclo ali, aquele grupo do seu trabalho. Hoje em dia, devido à rede social, o número de conhecidos e de amigos, ele ganhou uma proporção absurdamente grande. Se um amigo seu mudasse de uma rua para o bairro vizinho, eu moro em Pilares, se alguém de Pilares mudasse para o Meier, era provável que você perdesse o contato dele. Porque a forma de nós nos comunicarmos era o telefone, aquele telefone fixo que poucas pessoas têm em casa. Mas não eram todos que tinham telefone fixo, porque telefone fixo era algo caro. Eu lembro que as pessoas compravam aquela linha telefônica, ou direito de uso do telefone, da Telerge, e aquilo era um título que você vendia. E tinha gente que trabalhava só comprando e vendendo aquele título, porque aquilo valorizava muito. As brincadeiras eram muito diferentes de hoje em dia. Eu lembro que na minha época de garoto, o que nós fazíamos era tiradeira de vara de goiabeira. Nós brincávamos na rua até tarde com o pai e a mãe, os pais e a mãe, sentados em cadeira de praia na beira da calçada. Brincávamos até tarde de pique, de bandeirinha, de barrilho, de pique-esconde, polícia e ladrão. Brincar de polícia e ladrão não mudava a natureza de nenhuma criança. Nenhuma criança ia virar bandido porque brincava de polícia e ladrão. E apelido? Tinha alguns colegas, essa semana eu estava lembrando com um amigo meu do trabalho, que alguns colegas de infância a gente não sabia nem o nome dele, só sabia o apelido dele. Coquinho. Quem aqui nunca teve um amigo chamado Coquinho? Eu tenho um amigo de infância chamado Coquinho, que até hoje eu não sei o nome do Coquinho qual é. Hoje em dia, se você chama alguém pelo apelido, certamente você vai
ser interpretado como bullying, e isso vai dar um problema danado. Seu filho você rapidinho vai ser chamado na escola para dar algum tipo de explicação por causa do apelido que seu filho colocou em outra criança. Ou seja, as relações mudaram muito. Mas uma coisa eu acho que não mudou, a popularidade, a necessidade de ser popular. Eu lembro que essa nossa necessidade era restrita, como eu falei, a nossa rua. No máximo, quando alguém era muito popular, era popular no bairro. Porque jogava bola, ou porque era bonito, ou porque fazia algum tipo de coisa, né? Como eu lembro de um amigo que era muito popular no bairro onde eu morava, porque ele tinha fusquinha, ele ajeitava o fusquinha dele, e ele era super popular ali no bairro do Engenho de Dentro, Todos os Santos, Meyer, aquela região onde eu fui criado. Hoje a popularidade também existe, só que numa dimensão muito maior. As redes sociais trouxeram a popularidade, atrelaram a popularidade o recurso, o dinheiro, né? O like, o dislike gera mais recurso ou tira recurso, gera patrocinador ou tira patrocinador. Há alguns meses atrás, eu não sei se vocês acompanharam, independente de ver esse programa ou não, mas uma menina saiu de um desses programas de reality show, e ela saiu ela era muito popular, tinha muitos seguidores, e lá ela cometeu alguns erros, que eu não sei quais foram, mas ela recebeu muitos dislikes. Quando saiu de lá, ela tinha perdido patrocínio, programa de televisão, entrou em depressão, foi um problema sério, porque a popularidade dela estava atrelada aos recursos financeiros que ela recebia. Me parece que tudo começou com Orkut. Eu não tive Orkut, mas muita gente teve Orkut, e aquele negócio de seguir, eu não sei se o Orkut seguia, mas o Orkut era um negócio que começou a movimentar. E é interessante que há um tempo atrás entrevistaram o criador do Orkut, e ele disse que os brasileiros estragaram o Orkut, que os brasileiros bagunçaram o Orkut. E aí veio o Facebook, veio o Instagram, veio o Twitter, veio o LinkedIn, que a princípio é uma ferramenta onde você coloca o seu currículo e você recebe propostas de emprego, e aquilo dizem que é um network muito bacana, muito importante para você arrumar emprego, embora eu não tenha, mas até quem não tem se torna popular no meio dessas redes sociais. Essa semana um amigo meu mandou um print de uma tela do LinkedIn, que a minha empresa colocou a respeito de uma programação lá da empresa, e eu estava na frente lá, e o colega mandou, e aí, está popular, hein? Ou seja, o número de seguidores acaba mostrando se você é popular ou não é popular. Isso tem um impacto tão grande sobre a vida das pessoas que, como eu falei, algumas pessoas entram em depressão, algumas pessoas entram em paranoia, algumas pessoas vivem em função da popularidade que tem nessas redes sociais. Ou seja, aquilo que na minha época de menino era uma necessidade de bairro, de rua, de relacionamentos estreitos, pequenos, hoje se tornou uma necessidade muito grande, que às vezes gera até recursos. Talvez a turma da minha idade para cima, eu tenho 48, de 45 para cima, não perceba muito essas mudanças, ou não se ligue muito nessas mudanças, porque são poucos os da minha idade para cima que têm essas redes sociais. Mas se você conversar com qualquer rapaz de 15, 16, 17 anos, 12 anos, 11 anos, você vai ver que isso é uma febre. É muito comum você encontrar algumas meninas que nem adolescentes são ainda, são juniores, como nós chamávamos antigamente, donos de canal no YouTube, né, e ensinam, e dão orientações. Imagina uma menina de 12 anos, 11 anos, dando orientação de moda, de vida, de estilo de vida numa rede social, com centenas e às vezes milhares de seguidores. A necessidade do like, dá um like aí. Né? Todo vídeo no YouTube começa assim, não esqueça de apertar o sino e dar um likezinho aí para mim, para você me ajudar no meu trabalho aqui que eu desenvolvo. Não é assim que tudo começa ou tudo termina num vídeo de YouTube? Ou seja, a necessidade da popularidade, do like, do concordar comigo, do me seguir, do me apoiar numa rede social, é uma necessidade que ganhou uma dimensão absurdamente comparada ao que era antigamente. Mas quando eu olho o texto bíblico que nós acabamos de ler, eu vejo que Jesus ele caminha no sentido completamente inverso a essa necessidade que é humana e que parece que ela tem ganhado um valor muito maior a cada dia que se passa, a cada momento que surge uma rede social. A necessidade de popularidade ganha uma dimensão absurdamente grande, mas o texto bíblico apresenta um Jesus que desconsidera
para a vida dele, para o ministério dele, para a vida de um homem? A popularidade. Ele rejeita a popularidade. Ele é agressivo contra a popularidade. Na verdade, parece que ele está no momento onde o texto bíblico mostra que foi posterior a ele ter andado sobre as águas, e do outro lado do mar, onde ele chegou, uma grande multidão o esperava, e essa multidão o segue. Ele tem um discurso que traz um incômodo ao ouvido daqueles que estão ali, principalmente aos religiosos, porque ele se apresenta como sendo o próprio Deus. Ele compara o maná que desceu no deserto. Ele fala assim como Moisés, e aquele povo recebeu maná vindo de Deus no deserto, e eles morreram. Vocês agora recebem o pão vindo do céu, e todo aquele que comer desse pão e beber desse sangue vai ter a vida eterna, e eu o ressuscitarei. Essa mensagem de Jesus, ela parece que ela é uma mensagem dura. Eles reagem diante dessa mensagem dele, e uma grande multidão deixa Jesus. Primeiro os religiosos se incomodam e se afastam de Jesus. Posteriormente os seus discípulos, e quando nós falamos em seus discípulos, não estamos nos referindo aos 12, estamos referindo a uma grande multidão que estava ao redor de Jesus. Eles se afastam de Jesus, e Jesus pergunta para ele: olha, vocês estão se escandalizando com a minha mensagem? E depois ele pergunta também novamente: vocês querem se retirar também? Jesus praticamente olha a multidão e talvez tenha pensado assim: eu acho que essa turma toda não está entendendo o que eu estou querendo dizer. Então, vou ser bem claro. E aí ele traz uma mensagem dura. E ele faz uma divisão, mostra que a popularidade não é o que dirige a sua vida, não é o que dirige a sua mensagem. Embora nos dias de hoje a popularidade é extremamente importante. O índice de popularidade do presidente é quase que diariamente é apresentado na Globo, é apresentado na Record, é apresentado na Band, é apresentado nos veículos de comunicação, se a popularidade subiu, se a popularidade desceu, se a bolsa subiu, se a bolsa desceu diante dessa popularidade, e aí ficam cruzando os dados para ver qual o impacto de uma coisa sobre a outra, e até os pastores, né, agora pregam no YouTube, pedem: dá um like aí para mim, aperta o sininho, segue a gente e tal. Né? E alguém já me disse que esses dias um pastor estava dirigindo um culto fúnebre. Durante o culto, ele sabia que estava sendo filmado, e ele foi lá: olha, ainda temos poucas visualizações, precisamos de mais visualizações. Você ainda que não entrou, chama o seu vizinho. Uma coisa assim de louco, a necessidade de ser popular, de receber like, de receber visualização. Mas esse texto apresenta um Jesus que vai no sentido inverso à necessidade da popularidade. E aí Jesus faz duas perguntas que é sobre elas que eu gostaria de pensar essa noite nesse texto. A primeira pergunta que Jesus faz é: isto escandaliza vocês? Isto vos escandaliza? Ou isto escandaliza-vos, como está exatamente no meu texto bíblico? Traz algum escândalo para você a mensagem que eu trago? Traz algum escândalo para você o Cristo Jesus, o Cristo ressurreto, eu quem eu sou? Ele dizendo. E aí eu olho para a história de Jesus, eu vejo pelo menos 4 momentos onde Jesus apresenta uma palavra que contraria, que não traz popularidade, que não soa de maneira agradável ao ouvido do seu público, e que são mensagens e são palavras trazidas por Jesus que nós precisamos pensar hoje, essa noite, para entender o porquê de Jesus causar tanto escândalo em sua sociedade naquela época e ainda hoje. Primeira palavra que ele traz, que eu gostaria de destacar, é a que está lá em Mateus capítulo 19. Abra a Bíblia comigo. Mateus capítulo 19, a partir do verso 16, você vai ver ser contado a história de um jovem chamado, o títulozinho que você vai encontrar aí, o jovem rico. O texto bíblico vai dizer que esse jovem se aproxima de Jesus e diz: olha, bom mestre, que farei para eu conseguir a vida eterna? Jesus vai dizer: olha, por que você me chama de bom? Bom é Deus. Mas se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele diz: mas quais mandamentos? Jesus cita alguns mandamentos, ele diz: olha, eu tenho guardado isso desde a minha mocidade. E esse jovem fala assim: olha, eu tenho guardado desde a mocidade. Jesus fala: então vai lá, agora falta uma coisa para você, vende o que você tem, dá aos pobres e me segue. E o texto bíblico vai dizer que aquele jovem sai, e Jesus faz um comentário. Jesus diz: olha, quão difícil será entrar um rico no reino dos céus. Os discípulos ouvem ele falar isso e perguntam: Jesus, mas quem pode entrar no reino dos céus? E o verso 25 vai dizer assim: os discípulos perguntam para Jesus: Jesus, quem pode salvar-se? E no verso 26, Jesus, olhando para eles, disse: aos homens
isso é impossível. Mas a Deus, tudo é possível. Primeira mensagem que eu queria destacar de Jesus, e que ela é impopular, ela não traz popularidade, e ela é contra o desejo humano, é que a impossibilidade do homem de salvar a si mesmo. A impossibilidade do homem de salvar-se a si mesmo. Mensagem dura, porque os religiosos, e ainda hoje é assim, e na grande maioria das religiões é assim, e é de certa forma um marco, um diferencial entre a fé cristã e as demais, é que a fé cristã evangélica diz que nós somos salvos pela fé, nós somos salvos pelo arrependimento e a fé em Cristo Jesus. E as outras religiões vão dizer que são salvos, o homem é salvo mediante as boas obras, que é mediante a prática de boas obras é que o homem pode alcançar a salvação. Então, a primeira mensagem de Cristo que contraria, que vai contra a necessidade de popularidade e que traz uma impopularidade para ele diante dos homens é: você não consegue salvar a si mesmo. Não importa o que você faça, não importa o quão bom você seja, não importa o quanto de esmola você dê, não importa o quanto de instituições de caridade você possa ajudar, você não pode salvar-se a si mesmo. Não importa o quanto de recurso financeiro, não importa de quantos mandamentos você pratique e você decore, ou quanto bonzinho você acha que você seja, você não pode salvar a si mesmo. A incapacidade humana diante da salvação. Não podemos nos salvar. Não temos condições. Não é porque um dia eu levantei a mão e que eu fui o agente salvador ou agente da salvação. De maneira alguma. A salvação vem sempre de Cristo Jesus. A salvação vem sempre de uma ação de graça de Deus para com o homem. Nunca daquilo que o homem pode fazer, mas daquilo que Deus pode fazer na vida de qualquer um que se arrepende e confessa os seus pecados. Primeira palavra que Jesus traz, e que contraria, e que traz impopularidade, é a impossibilidade de um homem. A segunda está lá em João capítulo 3, abra comigo. João capítulo 3 é um texto bastante conhecido, aquele encontro de Jesus com Nicodemos. Nicodemos, um príncipe dos judeus, um homem muito respeitado, procura Jesus de madrugada, para que ninguém pudesse, à noite, para que ninguém pudesse ver que ele estava procurando Jesus. E Jesus faz uma afirmação para ele, lá no verso 7, que também é uma mensagem de Jesus que não traz popularidade, mas que Jesus não se importa por isso ele apresenta a Nicodemos essa palavra e diz assim: não te maravilhes de te dizer, necessário vos é nascer de novo. A segunda palavra que Jesus traz, que não é uma palavra que traz popularidade a ele, mas que contraria a vontade humana, contraria os desejos do homem, é que é necessário nascer de novo. Nicodemos não entende o que significa nascer de novo. Olha, mas o que eu tenho que fazer então? Eu devo voltar ao ventre da minha mãe? É necessário que eu volte então ao ventre da minha mãe? Nicodemos com um pensamento totalmente humano, mas Jesus mostra a ele que a necessidade de um novo nascimento, daquilo que Paulo vai dizer, eis que assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura ou uma nova criação as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então a segunda mensagem que Jesus traz para a humanidade, para o homem daquela época e de hoje, que é impopular, mas que é necessária nós ouvirmos. A primeira é que a incapacidade do homem de se salvar, e a segunda é a necessidade urgente de um novo nascimento. Não adianta ser um príncipe de Israel, não adianta ser membro de uma igreja, não adianta ser religioso, não adianta nem mesmo ser batizado, não adianta fazer uma profissão de fé, não adianta cantar no coral, não adianta exercer nenhuma atividade da igreja, se você não tiver nascido de novo. Se você não tiver experimentado o novo nascimento, e o novo nascimento significa uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, uma nova forma de sentir, uma forma totalmente contrária aos pensamentos, aos sentimentos e às vontades desse mundo, você não nasceu de novo. Nascer de novo significa pensar totalmente contrário ao que o mundo pensa, viver totalmente contrário ao que o mundo vive, falar, agir totalmente contrário
aos sentimentos e pensamentos desse mundo. Necessário vos é nascer de novo. Terceira mensagem que Jesus traz, que mostra, que escandalizou naquela época, escandaliza ainda hoje. Está lá em João capítulo 14, verso 6. João capítulo 14, verso 6. Jesus vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único caminho. A terceira mensagem de Jesus, que escandalizou naquela época e escandaliza ainda hoje, é que Jesus é o único caminho. Não existe outro caminho a seguir. Não existe um caminho religioso a seguir. Não existe a melhor religião que vai te conduzir a Cristo. Não existem as melhores práticas que vão te conduzir à salvação. O único meio de se chegar aos céus, o único meio de chegar a Deus é através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único caminho. Não é uma opção de caminho, não é uma opção de vida, não é uma opção de estilo de vida. Jesus é o único meio pelo qual o homem pode chegar aos céus. Então, a primeira palavra de Jesus que escandaliza é a impossibilidade do homem diante da salvação. A segunda é a necessidade urgente do homem de um novo nascimento. A terceira é que Jesus é o único caminho. E a quarta que eu gostaria de trazer também para você, está lá em Lucas capítulo 14, verso 33. Lucas 14, 33 vai dizer assim: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Vamos falar todos juntos? Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Renúncia. Não existe evangelho sem renúncia. Não existe evangelho sem abrir mão. Não existe evangelho sem se colocar Deus em primeiro lugar. Não existe evangelho onde a minha vontade é acima da vontade de Deus. O evangelho é acompanhado da renúncia. O evangelho vem junto a ele a necessidade de renunciar. Renunciar significa colocar o Senhor em primeiro lugar. Uma mensagem impopular, uma mensagem que escandaliza aquela sociedade e que também escandaliza a nossa sociedade, é que o evangelho ele vem acompanhado de uma mensagem de renúncia. Renunciar à sua vontade, renunciar ao seu gostinho, renunciar ao seu entendimento, renunciar ao seu prazer, renunciar a tudo aquilo que coloca Deus, que coloca Cristo em segundo lugar, para colocá-lo em primeiro lugar na sua vida. Entenda, algumas coisas Deus nos deu nessa vida, que são extremamente maravilhosas e boas para nós. O casamento é uma coisa maravilhosa, ter uma mulher ao seu lado, viver ao lado de uma mulher, e dividir a vida com ela, e ver os sonhos se realizando, aquisição de bens, nascimento de filhos, ver o filho crescer, e depois pegar o filho do filho. Alguns têm esse prazer, né, pegar um neto no colo, deve ser uma coisa maravilhosa, né? Às vezes acaba o culto, fica eu e o meu amigo Eliseu ali, vendo fotos dos netinhos. Não tem coisa maravilhosa, né? Há quem diga que melhor que filho é neto, né? E o pastor João Luiz falava que avô é o cavalo choco que o filho amansou para o neto montar. Avô é o cavalo choco que o filho amansou para o neto montar. Ou seja, tudo aquilo que você não deixava para o seu filho, você vai deixar para o seu neto. Tudo aquilo que você, né, não pode, você já para o seu neto, você já pensa diferente. Não tem coisa mais maravilhosa do que constituir uma família. Ter filhos, não é bom? Não é maravilhoso? Não vem de Deus? Mas se você coloca a sua família à frente de Deus, você está pecando. Você não está renunciando, você não está colocando em primeiro lugar a pessoa de Deus. Eu não estou me referindo a um ativismo dentro da igreja que abandona e desconsidera a necessidade de cuidar de sua família. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando colocar o Senhor em primeiro lugar, porque isso vai gerar bênçãos no seu relacionamento com a sua esposa, do seu marido, e vai gerar bênçãos na vida dos seus filhos também. Não existe evangelho sem renúncia. Não existe evangelho sem renúncia. Ora, dizimar é um mandamento do Senhor. E quando você dizima, você renuncia a necessidade que você tem de dinheiro. Você, né? O 10% dos seus recursos é um valor considerável. Mas você, quando dizima, você, quando oferta, você está dizendo: Senhor,
estou renunciando até mesmo aos meus próprios prazeres para consagrar ao Senhor, colocá-lo em primeiro lugar. Jesus não estava preocupado com popularidade, sua mensagem sempre era objetiva, sua mensagem sempre era muito clara, era muito confrontava aqueles que estavam ao seu redor, e certamente quando ele vê aquela multidão, ele pensa, tem alguma coisa errada, eles não estão entendendo o que eu estou querendo dizer, deixa eu explicar melhor. Ele traz uma palavra que primeiro saem os religiosos, e depois saem os discípulos, e ficam só os 12 ao redor dele. Mas existe uma segunda pergunta que Jesus faz. Vocês querem se retirar? Ele pergunta, quereis vós também retirar-vos? Em algumas versões, vocês também querem sair? Vocês também querem me abandonar? É interessante que eu tenho observado que esta é uma crise que o jovem vive entre os 17 e os 22 anos aproximadamente. Quando o jovem começa a atingir a sua independência e começa a se achar dono do seu nariz, e às vezes começa a trabalhar, e às vezes começa a receber a influência da sua faculdade, do seu meio de trabalho, é geralmente nessa faixa etária onde a grande maioria dos jovens se afasta da igreja. É o que eu tenho observado. Olha, eu fui cordeirinho dentro da igreja, e eu vi muitos dos meus amigos de infância que eram totalmente envolvidos dentro da igreja, quando chegaram nessa faixa etária, e quando começaram a receber a influência de outras pessoas, decidiram deixar ao Senhor e decidiram seguir a grande multidão. Quereis vós também retirar-vos? É a pergunta que Jesus faz. Lembro de uma amiga de adolescente que dizia que quando ela fizesse 18 anos, ela nunca mais voltaria à igreja. Certamente ela estava na igreja por causa do seu pai e da sua mãe. E a primeira oportunidade que ela encontrasse, ela deixaria a sua igreja para viver a vida que ela queria. Jesus pergunta, quereis vós também retirar-vos? Muitos motivos talvez você encontre na sua razão para deixar a igreja do Senhor. Talvez a sua resposta diante dessa pergunta do Senhor seria, ou o seu posicionamento diante dessa pergunta de Jesus, você seria daqueles que iria acompanhar a grande multidão. Mas o fato é que o desejo de Deus para a sua vida é que você não se retire. O desejo de Deus para a sua vida é que você permaneça no meio do povo. Ou você está pensando que se relacionar ali, aqueles 12, aquela pequena célula que se relacionava com Jesus ali, o relacionamento era fácil? Não, não era nada fácil. Você imagina que ali existia ali um grupo muito difícil de relacionamento. João e seu irmão eram chamados de Boanerges, filho do trovão. Ninguém que tem esse nome é alguém fácil de lidar. Pedro era alguém que você pode olhar na sua história, alguém impulsivo, alguém algumas vezes até se passava por arrogante, de intrometido, porque ele estava sempre tomando a frente do grupo de discípulos ali. Você quando olha para Mateus, por exemplo, Mateus era um publicano. Sabe o que era um publicano? O publicano ele era um cobrador de impostos. O publicano era tão rejeitado dentro da sociedade de Israel, que até a oferta dele no templo era rejeitada. Os religiosos não aceitavam a oferta de um publicano. E você já viu a igreja rejeitar a oferta? Mas o templo de Jerusalém rejeitava, os religiosos rejeitavam a oferta dos publicanos, porque eles eram tão rejeitados pelo seu povo, que nem a sua oferta valia. Existia Mateus dentro do grupo, um publicano, dentro do grupo dos 12. Você vai encontrar também Simão Zelote. Sabe o que eram os Zelotes? Zelote não é o sobrenome do Simão, não. Zelote é uma posição dentro de Israel. Os zelotes eram aqueles que lutavam pela independência de Israel contra o poder romano. Então você imagina que Jesus pega essa turma e caminha com essa turma, e não deve ser nada fácil viver no meio daquelas pessoas ali. Você vai ver que Pedro, por exemplo, ele vira o Pedro que nós nos inspiramos e nos alegramos em ler as suas histórias, só a partir do Pentecostes, porque até o Pentecostes o Pedro era pedra 90, o Pedro era difícil de lidar com Pedro. Mas apesar disso, esses 12 decidem estar juntos com Jesus. Eles decidem não abandonar o Senhor. Eles decidem não acompanhar a grande multidão. E Jesus pergunta para eles, vocês também querem retirar-vos? Vocês também querem acompanhar os religiosos? Vocês também querem acompanhar a grande multidão? E Pedro vai dizer o quê? Pedro vai dizer, Senhor, para onde iremos nós? É o Senhor que tem as palavras de vida eterna. Senhor, para onde iremos nós, Senhor?
O desejo de Deus para você essa noite, que diante dessa pergunta feita por Jesus, quereis vós também retirar-vos, você declare como Pedro declarou: Senhor, para onde iremos nós? É o Senhor que tem as palavras da vida eterna. Ora, eu vi muitos amigos da minha infância, na minha juventude, que abandonaram o Senhor. Eu não encontro nenhum deles que esteja melhor, todos eles estão pior. Todos eles têm sofrido, todos eles têm padecido. Alguns deles prosperaram financeiramente, mas todos eles vivem uma vida conturbada, porque viver distante do Senhor é viver uma vida conturbada. Lucas capítulo 15 vai contar a história de um jovem que, desejando as suas posses, desejando a sua herança, pede ao seu pai parte da sua herança e viaja para bem longe, gasta todo o dinheiro com mulheres, com prazer. Mas o diabo inicialmente dá para ele prazer, o diabo inicialmente dá para ele uma sensação de liberdade, o diabo inicialmente dá a ele uma sensação de conquista, de liberdade finalmente, mas o recurso foi acabando e ele acabou comendo pelotas de porco, comida de porco, até que um dia ele falou: eu vou voltar para a casa de meu pai. Talvez você seja daqueles que tem considerado no seu coração seguir a grande multidão. Talvez você tenha sido daqueles que tenha considerado que viver entre irmãos é difícil, que tem pessoas que são difíceis, que ali, é um ambiente que... Mas olha, não existe melhor lugar para estar do que junto do Senhor. Não existe melhor lugar para estar do que junto do Senhor. Abra a sua Bíblia lá em Salmos, capítulo 84. E nós vamos ler um dos salmos mais lindos que tem na Bíblia. Salmos capítulo 84. Aquele títulozinho que é colocado lá em cima, que não é inspirado, como é ensinado aqui às quartas-feiras, mas que de vez em quando ele apresenta assim um resumo bom do que vem a ser o texto abaixo. Na minha Bíblia diz assim: a felicidade daquele que habita no santuário de Deus. Vai dizer assim: quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desposada e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde põe a seus filhos, até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles, em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Ouve, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Preferia estar na porta da casa do meu Deus, habitar nas tendas dos ímpios. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não tirará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. O Salmo 73, o verso 25, vai dizer assim: quem tenho eu no céu senão a ti? E não há na terra quem eu deseje alguém além de ti. É o verso que inspira aquele louvor, né? Estou apaixonado, desesperado de amor. A quem tenho eu no céu além de ti? A palavra que eu tenho para trazer a você essa noite é uma palavra muito simples e muito objetiva. É uma palavra onde nós vemos Jesus não se importando com a popularidade. É uma palavra onde vemos Jesus trazendo uma palavra dura, dizendo que Ele é o pão do céu, que Ele ressuscitaria todos aqueles que crescem nele no último dia. E isso isso faz com que os religiosos se afastem dele. Isso faz com que os discípulos que estavam ao redor de Jesus se afastem dele também. Isso escandaliza, isso afasta as pessoas. Mas Pedro dá um brado. Pedro vai declarar que para onde nós iremos, Senhor? Para onde nós iremos, Senhor? É o Senhor quem tem as palavras de vida eterna. O meu desejo é que essa seja a oração do seu coração. Senhor, para onde eu irei? Mais vale estar na tua presença do que em qualquer outro lugar. A quem tenho eu no céu senão a ti? Não há ninguém na terra que eu queira além de ti. Que esse seja o desejo do seu coração. E toda vez que o inimigo de nossas almas
tentar soprar no teu ouvido que viver distante do Senhor é melhor do que estar na casa do Senhor, declare para ele: a quem tenho eu no céu além do meu Deus? E não há na terra alguém que eu me importe mais que o meu Senhor. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Eu gostaria de orar pela sua vida, pedindo que o Senhor esclareça essa palavra no seu coração, traga no seu coração a certeza, a confiança de que estar na presença do Senhor é a melhor coisa que pode existir nesse mundo. Que viver para o Senhor é a melhor coisa nesse mundo. Não importa se você é um jovem, se você é um idoso, todos nós em algum momento, por alguma circunstância, pensamos em deixar a igreja, em deixarmos o Senhor, em viver uma vida, experimentarmos o mundo. Mas eu queria te dizer, em nome de Jesus, não faça isso. Não dê esse passo. Não continue nessa direção. Não continue nessa direção, porque o Senhor terá uma obra para realizar em sua vida. E essa obra só vai poder ser realizada estando em sua presença, vivendo em seus caminhos. Ó Deus, em nome de Jesus, quero pedir, ó Deus, que aquilo que tenha faltado aqui essa noite, o Teu Espírito Santo venha completar na vida do meu irmão. Aquilo, ó Deus, que faltou clareza, o Senhor venha clarear no coração e na mente daquele que ouviu essa mensagem. Que a aplicação dessa mensagem seja tão profunda na vida daquele que me ouviu, seja ele membro da igreja ou não, que ele se posicione essa noite, que ele se coloque firme diante do Senhor e decida não seguir a multidão, não seguir os religiosos, mas viver e caminhar junto contigo, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós oramos e te agradecemos. Amém, ó Pai.